Olá, pequeno humanoide bípede! Finalmente estamos de volta para falar de Dungeons & Dragons. Mas antes de começar a falar sobre as classes de D&D, precisamos reparar um pequeno equívoco que aconteceu no nosso último vídeo sobre as raças. Momento falha crítica. Foi muito bem observado pelo nosso colega Leonardo Silva que o meio orc recebe mais 2 em força e 1 em constituição, diferente do que estava sendo falado lá no vídeo. Essa foi uma falha de um dos meus humanos responsáveis por me enviar os textos para gravar, mas isso não vai voltar a se repetir. O problema do humano já foi resolvido, e ele tinha gosto de frango. Bom, agora vamos falar das classes de D&D, e desde já me comprometo a não demorar tanto para continuar com a série. A primeira classe a ser falada vai ser o Bárbaro. Os Bárbaros podem ser das mais variadas origens, até mesmo de dentro das muralhas das grandes cidades. Todos nós já vimos aqueles grandalhões violentos que resistem como rocha aos ferimentos e são capazes de destroçar seus inimigos com as próprias mãos. A fúria é a sua marca principal, capaz de elevá-los de meros humanos a verdadeiras máquinas de guerra. Vamos entender um pouco das mecânicas então. Os bárbaros jogam D12 de vida, que serve para demonstrar a quantidade de dano que um combatente furioso pode sofrer. Eles já sabem usar as armas simples e as armas marciais. Também sabem usar armaduras leves e médias, apesar dessa não ser a melhor opção para eles. Eles aplicam seu bônus de proficiência nos seus testes de resistência de força e de constituição. Também escolhem 2 perícias entre adestrar animais, atletismo, intimidar, natureza, percepção e sobrevivência para aplicar proficiência. Agora vamos ao nível a nível dos bárbaros. Logo que inicia sua campanha, o bárbaro recebe as habilidades de fúria e defesa sem armadura. O bárbaro pode entrar em fúria como uma ação bônus, por um número limitado de vezes até que faça um descanso longo. Enquanto está nesse estado, ele recebe vantagens nos seus testes e testes de resistência de força. Recebe também um bônus de fúria para dano nos ataques corpo a corpo, recebe resistência a dano cortante, perfurante e esmagamento. A fúria perdura por 1 minuto ou enquanto ele puder atacar um inimigo ou sofra dano na rodada. Só não é possível entrar em fúria se estiver usando uma armadura pesada. E defesa sem armadura. Quer dizer que se o bárbaro não estiver vestindo armadura nenhuma, ele pode somar seu bônus de constituição na sua defesa. Ele ainda pode usar escudos. E essa habilidade faz com que o bárbaro se torne tão eficiente quanto um homem bem armadurado. Segundo nível. No nível 2, as habilidades são o ataque imprudente e o sentido do perigo. O ataque imprudente quer dizer que no início da sua rodada, o bárbaro pode escolher fazer suas rolagens de ataque com vantagem, mas todo mundo que o atacar até o seu próximo turno também tem vantagem contra ele. Já o sentido do perigo quer dizer que se ele não tiver cego, surdo ou incapacitado, o bárbaro tem vantagens em testes de destreza contra armadilhas e magias. Nível 3. No nível 3 aparece uma nova mecânica inserida nesta edição, que são os arquétipos. Nesse momento, o jogador deve escolher um caminho que lhe trará habilidades especiais, e no caso do bárbaro, as opções são o berserker e o guerreiro totêmico. Além das vantagens iniciais no level 3, o arquétipo ainda vai premiar o personagem no level 6, 10 e 14. Se optar pelo berserker, o bárbaro poderá entrar em frênese durante a sua fúria. Isso vai permitir que ele faça um ataque extra com a sua ação bônus. Porém, ele vai receber um nível de exaustão sempre que a fúria acabar. Nesse momento, o personagem poderá fazer uma ação de movimento, uma de ataque e escolher fazer outro ataque com a sua ação bônus. E é claro, ainda vai ter a sua reação disponível para fazer um ataque de oportunidade, por exemplo, caso ele ocorra, claro. Se o caminho escolhido foi o do guerreiro totêmico, o personagem poderá fazer as seguintes magias: sentido das feras e falar com os animais, mas sempre como ritual. Além disso, ele deve escolher um espírito animal para lhe guiar. Se a sua escolha for a águia,
Todas as criaturas que te atacarem sofrem desvantagem em seus ataques de oportunidade, enquanto você estiver usando uma ação de corrida na sua ação bônus. Se a escolha for o lobo, durante a fúria, todos os seus aliados recebem vantagens para ataque contra a criatura que você está ameaçando. Se for o urso, durante a fúria você recebe resistência a todo tipo de dano, exceto psíquico. Nível 4. Nesse nível, o bárbaro recebe mais 2 pontos que podem ser distribuídos em seus atributos. Opcionalmente, se o mestre permitir, você pode trocar os 2 pontos por um talento, mas é bom conversar antes. Nível 5. Ao alcançar o nível 5, o bárbaro poderá fazer um ataque extra durante a sua ação de ataque. Ou seja, durante o turno do bárbaro, ele pode usar a ação de movimento, usar a ação de ataque, no qual ele vai fazer 2 ataques, uma ação bônus que pode ser preenchida com mais um ataque caso o personagem esteja em frenesi, e é claro que ele ainda tem a ação de reação. Ainda nesse nível, além do ataque extra, o bárbaro também recebe mais 3 metros de deslocamento, caso não esteja usando armadura pesada, é claro. Nível 6. Agora chega a hora da segunda habilidade do caminho, escolhido pelo jogador anteriormente. Se foi o Berserker, o bárbaro recebe o Fúria Sem Mente. Você não pode ser encantado ou assustado durante a fúria. Já se a escolha foi o Guerreiro Totêmico, você recebe o Aspecto da Besta Aprimorado, um vínculo com o animal espiritual, criando uma ligação ainda mais profunda. Uma observação, você pode escolher animais diferentes do que tinha escolhido antes. Se a opção for a águia, você pode enxergar a 1 milha sem dificuldades. É capaz de discernir detalhes, como se estivesse a até 30 metros de distância. Além disso, a luz baixa não te dá penalidades em testes de percepção. Se a escolha for o lobo, você pode rastrear enquanto viaja em velocidade rápida e pode se mover furtivamente andando normalmente. Se for o urso, a sua capacidade de carga é dobrada e tem vantagens em testes de força para empurrar, puxar, erguer e quebrar objetos. No nível 7, a habilidade é um Instinto Ferino. Você recebe vantagens para testes de iniciativa, e se for surpreendido pode agir normalmente, mas deve entrar em fúria para isso. No nível 8, acontece um novo aumento de atributos, assim como aconteceu no nível 4. Nível 9. O bônus de fúria sobe para mais 3, e o bárbaro recebe a habilidade de Crítico Brutal, que significa que quando você consegue um crítico, rola um dado de dano da arma a mais, além de todos que você já rolaria normalmente. Nível 10. O meio da jornada. Agora o personagem recebe a terceira habilidade do caminho. Se foi Berserker, esta será Presença Intimidadora, que lhe permite escolher um adversário a menos de 9 metros e lançar um urro assustador contra ele. O inimigo, por sua vez, deve fazer um teste de resistência de sabedoria contra uma dificuldade igual a 8, mais seu bônus de proficiência e seu modificador de carisma. Se falhar, a criatura fica assustada, e nas rodadas seguintes o bárbaro pode gastar uma ação para manter o alvo assustado. O efeito termina se o adversário ficar fora da linha de visão ou se estiver a mais de 18 metros de você. Se o caminho for o do Guerreiro Totêmico, o bárbaro pode conjurar magia Comunhão com a Natureza, também como ritual. Nível 11, a habilidade será Fúria Implacável. A partir desse momento, se o bárbaro for levado a 0 pontos de vida, ele poderá fazer um teste de resistência de Constituição com dificuldade 10. Se vencer, volta a 1 ponto de vida e continua lutando. A dificuldade do teste sobe em 5 pontos para cada vez que essa situação acontecer antes de um descanso. Nível 12. Novamente, você receberá os pontos de atributo como aconteceu no 4º e no 8º nível. 13º nível. Sua habilidade de Crítico Brutal sobe para 2 dados extras. 14º nível. O jogador recebe a última habilidade do caminho. Se for o Berserker, sempre que sofrer dano de um adversário corpo a corpo, poderá usar a sua reação para fazer um contra-ataque. Se for o Bárbaro Totêmico, ele recebe uma ligação ainda mais profunda com os seus animais espirituais.
Se a escolha for a águia, durante a fúria você recebe deslocamento de voo, mas somente dentro do seu turno. Isso funciona como se fossem uns grandes saltos. Se for o lobo, durante a fúria você pode usar uma ação bônus para derrubar uma criatura grande ou menor que você tenha acertado. Se a opção for o urso, durante a fúria, os oponentes ameaçados por você sofrem desvantagem para atacar outros alvos que não seja você mesmo. Oponentes imunes a medo também são imunes a essa habilidade. 15º nível. Fúria persistente. A partir desse momento, a fúria só termina se você ficar inconsciente ou se quiser terminar com ela. 16º nível. Novamente, você recebe pontos de atributo, como no 4º, no 8º e no 12º nível. 17º nível. Nesse nível, seu crítico brutal sobe para 3 dados extras. 18º nível. Nesse nível, se o seu teste de força for menor do que o seu valor no atributo força, você pode usá-lo ao invés do número rolado. 19º nível. Mais uma vez, você recebe pontos de atributo. 20º nível. O fim da jornada. A habilidade derradeira da classe chama-se Campeão Primal. Seus valores de força e constituição sobem em 4 pontos e passam a poder alcançar 24. Bom, para finalizar, o Bárbaro é uma boa opção para quem gosta de estar no meio do combate e causar muito dano. Se você gostou e está esperando a continuação das classes de D&D, deixe o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal para ficar sabendo quando os novos vídeos chegarem. Acompanhe nossas redes sociais. E um furioso abraço dracônico para vocês.